Então esse culto doméstico não é apenas uma coisa que é orientada pelos educadores na igreja, não. Se você olhar a palavra de Deus, você vai ver que desde o início do homem na terra existe o culto doméstico. Existe esse culto prestado a Deus dentro do lar. Mais tradicionalmente nós vemos isso na família de judeus. Mas a família judaica, ela foi dada por Deus à terra exatamente para servir de exemplo para nós. Então a família, aí os judeus, os descendentes de Abraão, foram dados por Deus a nós como um referencial. Então nós devemos olhar como Deus fez com eles, como Deus os orientou, e nós vamos copiar isso. Parte 1 aí, o culto doméstico. Tópico 1 então, adoração em família. Moisés reuniu o povo e fez-lhe saber a vontade de Deus através dos estatutos e dos juízos divinos. Levíticos 19:37. O lar judaico, por conseguinte, teria de ser uma escola para as crianças aprenderem a temer e a amar ao Senhor. Deuteronômio 6, 7, 11, 18 e 19. Lamentavelmente, já não se vê o mesmo zelo e determinação nas famílias cristãs atuais. Não há uma cultura de adoração a Deus no lar. Entretanto, a Bíblia Sagrada destaca o valor do ensino divino cultivado no coração humano. Provérbios 4, 20 a 23. A palavra de Deus deve ser o livro-texto dos pais na educação dos seus filhos, pois ela é viva e eficaz e produz um poderoso efeito na vida de quem a observa e a pratica. Hebreus 4, 12. Então nós vemos claramente na palavra de Deus que Moisés, ele reuniu, num livro, ele escreveu as palavras de Deus num livro. E isso foi transmitido aos pais, para que eles transmitissem aos seus filhos. Veja que Moisés reunia o povo, ensinava essa palavra. Ele ia lendo, explicando, ensinando. O livro de Deuteronômio foi escrito aí exclusivamente para isso, para recordar toda a caminhada do povo de Deus, desde o início lá. E eles foram então ensinados o que Deus foi fazendo, os exemplos de homens de Deus, e foi ensinado os milagres que Deus operou para que eles fossem um povo de Deus separado, para que fosse exemplo para as outras nações. Então, aquilo ali foi inculcado, colocado no coração daquelas crianças que foram crescendo, aprendendo aquela palavra, para que depois eles levassem a seus filhos também. E isso acontecia depois dentro dos lares. A palavra era ensinada na parte geral a esses pais, para que depois em casa eles lessem essa palavra e ensinassem os seus filhos. Era uma ordem de Deus. E continua sendo uma ordem de Deus para nós. Então a palavra de Deus deve ser lida, estudada e ensinada dentro de casa aos filhos. Tópico 2, a restauração da instrução doméstica. A respeito do ensino divino a ser ministrado no lar, o Senhor ordena: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Deuteronômio 6, 6 e 7. Então, qual o ensino? O que você vai ensinar? Ele está dizendo, estas palavras que eu te ordeno, que eu estou te dando. É para ensinar essas palavras, ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia. É isso que deve ser ensinado. E diz que deve ser intimado. Veja bem, ao coração dos filhos. O que é intimar? Olha, você recebe uma intimação de repente da justiça. O que quer dizer? Você tem que comparecer perante o juiz. Você foi intimado. Então aqui, intimarás os seus filhos, quer dizer que eles, querendo ou não querendo, terão que ouvir essa palavra. Então veja bem, os filhos, quando nascem, eles precisam do cuidado dos pais. E a partir do momento que vão crescendo, os pais é que dominam sobre eles. Não são os filhos que dominam sobre os pais. Então os pais vão colocar o costume dos filhos de ouvirem a palavra de Deus. Vão colocar nos filhos esse desejo de participar desse culto doméstico, estar ali em comunhão com Deus, aprendendo sobre Deus. Mais do que nunca, torna-se imperativo o ensino da palavra de Deus no lar, Provérbios 22, 6.
Nossos filhos precisam aprender com a máxima urgência a amar a Deus como Ele o requer. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Então, olha só a maneira que os filhos devem ser ensinados a amar a Deus. Então vai aí, ó, corpo, alma e espírito. Todo ser de cada pessoa deve estar concentrado então nesse amor a Deus, nesse temor a Deus, nessa busca por agradar a Deus. Todo o nosso ser, o corpo, a alma e o espírito. E a palavra de Deus, ela penetra lá dentro até chegar no espírito. E isso vai produzir então vida. Depois, tópico 3, a prática da adoração doméstica. Muitos casais supõem que, pelo fato de ainda não serem pais, acham-se dispensados do culto doméstico. Na verdade, o culto doméstico não apresenta qualquer restrição no tocante à quantidade de membros em uma família. Portanto, quer você tenha filhos, quer não, a devoção da família não pode esperar. A diferença está apenas no fato de que, havendo filhos, a palavra deverá ser ministrada com o objetivo de alcançá-los também com uma linguagem própria para cada faixa etária. Então, muitos casais dizem, é só eu e a mulher. Mas é importante que vocês façam esse culto doméstico. Isso vai provocar em vocês uma união muito grande. Vai provocar em vocês também o desejo de terem uma família, de receberem a bênção de Deus. Os filhos são bênçãos de Deus. E os filhos devem ser buscados. Se você é um casal, se vocês formam um casal e ainda não têm filhos, então vocês vão reunidos, ler a palavra de Deus, orar e dizer, Senhor, queremos a tua bênção sobre nós, queremos filhos. Agora também, se vocês acham que não está bom fazer o culto só os dois, chame parentes, chame vizinhos, reúnam-se e façam o culto doméstico. Mas realizem o culto doméstico, busquem essa reunião de leitura, de ensino, de estudo da palavra de Deus, de oração a Deus. Parte 2, o culto no lar. O tópico 1, então, é organizando o culto doméstico. Tendo em vista a prática do culto doméstico, a primeira coisa a fazer é definir um dia e um horário em que todos os membros da família possam participar. Então veja bem, aqui não é aquela leitura bíblica feita todo dia. Agora aqui está falando do culto doméstico, um dia que é feito esse culto doméstico. Muitos fazem o culto doméstico todos os dias. Se você tem a família reunida todo dia, se você tem um espaço, maior todo dia para fazer esse culto doméstico, ótimo, melhor ainda. Mas se não tem, pelo menos faça uma vez por semana, ou um dia em que você possa reunir a sua família e fazer esse culto. A liturgia não precisa ser a mesma da igreja. Todavia, o louvor, a mensagem, a oração são elementos indispensáveis. Então você não precisa fazer aquele culto do jeitinho que é feito na igreja. Você pode aí fazer algumas coisas, adaptações para que a família sinta-se à vontade, em entender ali, em estudar a palavra, em participar do culto, em ser alegre na participação desse culto. Então, o mais necessário é que haja aí, pelo menos, a leitura bíblica. Você pode cantar um hino, não precisa cantar 2, 3 hinos, um hino só, pode ser um corinho, que todos gostam de cantar, sabem cantar, e também fazer a oração, buscando sempre a comunhão com Deus, a intimidade com Deus. Este culto doméstico nunca deve ser longo demais, nunca deve aí você cansar as pessoas com esse culto, porque senão eles não voltarão e não desejarão mais fazer esse culto. Lembre-se que você deve fazer alguma coisa que torne isso necessário, importante na vida das pessoas, e uma coisa que cause prazer a essas pessoas, que cause desejo a essas pessoas de novamente fazerem. Por isso mesmo, quando nós ministramos no seminário de Escola Bíblica Dominical, nós temos sempre a parte de oração para que as pessoas recebam cura, batismo com o Espírito Santo, libertação, que haja salvação. Nós não queremos que seja apenas um seminário
para professores que estão ali apenas para ouvirem o que está sendo ministrado. Mas nós queremos que essas pessoas também participem do momento com Deus. E é isso que tem acontecido. Deus tem se manifestado poderosamente, maravilhosamente. Porque é assim que ensina a Bíblia. Você transmite a palavra de Deus, mas você também ministra a presença de Deus. Então, no seu culto doméstico, não pode haver apenas essa leitura, explanação da palavra, o cântico e a oração também. Mas também precisa haver o quê? A presença de Deus. Deus responde ao culto. Deus é um Deus vivo. Muitas vezes Deus vai responder aí, falando, usando alguém para falar conosco, uma profecia, uma revelação. Deus também pode usar-nos naquela hora para orar por alguém que está enfermo. Na nossa família, você ora pela pessoa. Então Deus pode trazer uma palavra de sabedoria, falar alguma coisa do futuro, ou uma palavra de conhecimento, revelando alguma coisa que está acontecendo, que precisa ser revelado. Deus pode se revelar através de milagres. Alguém pode falar em línguas, outro receber interpretação. Então as manifestações de repente dos dons do Espírito Santo podem ocorrer nesse culto doméstico. Aí imagine um culto doméstico onde Deus se apresenta, onde Deus se manifesta. Que maravilha! Então procure não utilizar o momento do culto para discutir problemas familiares ou de outra ordem. Essa hora é a hora de Deus. É uma hora dedicada a Deus. Somente a Deus. É exclusiva para Deus. É um culto. Então faça estudos bíblicos, incentive os filhos a falar acerca de sua fé e ouça as instruções dos mais velhos. Este é o momento da família cristã. Sejamos, portanto, prudentes para edificarmos nosso lar na rocha inabalável, Cristo Jesus. Mateus 7, 24 e 25, Efésios 2, 20. Não deixe de ler diariamente a Bíblia com seu cônjuge e filhos. Programe a leitura diária para o ano todo. E aproveite as datas comemorativas, como o Natal e os aniversários, para celebrar a Deus em família e agradecê-lo pelas vitórias conquistadas. Um lar que assim procede jamais será destruído. Então a leitura bíblica em família é indispensável. Isso é coisa importantíssima, básica para uma família. Todo dia lerem a Bíblia. Pelo menos um capítulo da Bíblia todo dia. Então nós falamos sempre sobre os 4 comprimidos ao dia. Ler um capítulo da Bíblia pela manhã, um na hora do almoço, um na hora da janta e um ao deitar. Então isso aí é o ideal. Em um ano todos teriam então lido a Bíblia completa. Se faltar alguma coisinha você complementa. Então veja bem que é importante essa leitura bíblica em família. Agora, se vocês não podem ler juntos esses 4 capítulos todo dia, então você leia pelo menos um capítulo junto com a família e deixa livre para que a família possa, cada um, procurar aí um tempo para ler outro capítulo. A pessoa pode estar lá no trabalho, um intervalo que tem, ele lê um capítulo. No colégio, um intervalo que tem, ele pode ler um capítulo. Na hora de deitar, a pessoa pode ler um capítulo, ao levantar. Então, cada um vai procurar ler mais. Agora, esse capítulo juntos, aí é muito importante com a família. Reunir a família todo dia, no horário que todos estejam em casa. Se você vai começar hoje essa leitura bíblica, eu indico você começar primeiro de primeira epístola, primeira carta de João. É um livro pequenininho, fácil de ler, bom de se ler, de se compreender. Então, você começa com uma coisa mais fácil. Aí você vai lendo. Acabou o livro, passa para o próximo. E vai assim. Vai mudando de livro e vai lendo um capítulo todo dia. Vai lendo, vai lendo. Tá? Deixe esses livros que possuem uma genealogia escrita, que é muito longa. Né? Então você deixa isso aí por último. Depois que a pessoa estiver já treinada, estiver ouvindo de bom grado, estiver participando de bom grado dessa leitura bíblica, então aí é que você vai poder ler esses capítulos onde se tem muitos nomes, né? Muita lista de nomes, e é cansativo para as pessoas, mas é importante ler esses nomes. Então aproveite também as datas, data de aniversário, hora de orar pela pessoa que está fazendo aniversário e agradecer a Deus. Também comprou um carro,